Olá, turma, boa noite. Nós estamos aqui em mais um grupo de estudo que o Labirinto oferece. Esse grupo de estudo é sobre o Livro Vermelho. Nós temos mais outros grupos de estudos. Dentre eles, nós temos um sobre o Hermetismo e a Psicologia Analítica, um outro é sobre a obra de Carl Gustav Jung, e um outro grupo de estudo é sobre a obra da von Franz, Marie-Louise von Franz, tá? Lembrando sempre que esses encontros, né, se não todo no completo, mas boa parte dele, a parte teórica, mas onde nós trabalhamos o texto e comentamos o texto e tiramos algumas dúvidas, essa parte ela fica gravada no canal do Labirinto, no canal do Instituto Labirinto no YouTube. E aqueles que estão participando aqui conosco, sempre quando assistirem a gravação, que não puderam assistir presencialmente e for assistir a gravação, podem compartilhar suas perguntas, seus comentários, né, dúvidas, no grupo do WhatsApp, né, ou individualmente comigo, se assim preferir. Aqueles que estão assistindo a gravação diretamente no canal, também fiquem à vontade para colocar suas perguntas, questionamentos, suas dúvidas, no próprio canal do Instituto Labirinto, que a gente vai ter o prazer sempre de estar dialogando, comentando, trocando algumas ideias. Pois bem, então sejam bem-vindos, né, Célia, Nando, mais algumas pessoas vão entrar daqui a pouco, já me confirmaram. Caso alguém peça para entrar e eu não visualize aqui, Célia ou Nando, que observar lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, por favor, me avisem que eu libero aqui a entrada deles aqui na sala do Meet. Ok? Então, nós estamos trabalhando o Livro Vermelho, nesse grupo de estudo, claro, né, sobre o Livro Vermelho. Já compartilhei com vocês aqui o livro. Eu vou abrir aqui para mim. Nós estamos, no último encontro, nós paramos mais ou menos aqui, deixa eu me situar aqui direitinho, já no livro segundo do Livro Vermelho, um pouco mais aqui embaixo, na página 246, se eu não estiver enganado, 247 do livro, exatamente. Na página... É aí que nós paramos. Isso, primeiro dia, né, página 247, e no PDF corresponde à página 271. Tá? Nando, que está participando hoje pela primeira vez, a gente sempre está comentando algumas passagens que eu destaco, que eu acho mais interessante, mas à medida que vocês estiverem lendo o livro, tiverem algum comentário, algum ponto que eu não grifei, que eu não destaquei, fique à vontade para comentar também e destacar também esses pontos que vocês acharem interessantes. Bem, pulando aqui um pouco mais, essa parte mais introdutória, em que ele narra, né, o encontro que ele tem com Isdubar, né, em algumas fantasias e alguns sonhos, né, então ele faz aqui um trabalho de imaginação ativa bem interessante, e conversa bastante, né, com esse Deus. Ele vem descrevendo esse diálogo que ele vai tendo, e aí nós vamos avançando um pouco mais, vocês depois podem ler no livro, para que a gente chegue aqui nas partes que eu destaquei. Então, aqui, na página 281 do PDF e na página 257 do livro. Então, aqui eu destaquei, ó, como ocorre a conciliação, né, ou a reconciliação entre os opostos. Olha o que é que o Jung comenta. Fiquei tomado de compaixão, pois percebi com total clareza que não poderia morrer-me. Ele que me veio ao encontro desde o nascente, daquele lugar onde ele poderia estar bem, mas aonde eu jamais conseguiria chegar. Eu possuía agora aquele que eu procurava. O Oriente
nada mais me poderia dar do que ele, o doente, o sucumbido, né? Então, imagina que esse Deus que Jung encontra em suas fantasias, em suas visões, né, em seus sonhos, ele passa a travar um diálogo bem profundo e interessante com esse Deus vai passando conhecimentos, sabedorias para Jung, né? Esse Deus, na verdade, dentro da teoria junguiana, é uma imagem arquetípica, que como imagem arquetípica, como símbolo, vai passar para o ego um potencial energético, um potencial de possibilidades psíquicas, ideias, valores e afetos, né? Então, à medida que o ego, no caso aqui do exemplo, à medida que o ego do Jung foi entrando em contato com esse Deus, ou seja, à medida que o ego foi entrando em contato com a imagem arquetípica, esse ego foi assimilando conteúdos psíquicos, como potencialidades, como possibilidades, como valores, ideias até então adormecidos, ou né, adormecidos no inconsciente, com afetos que até então ele não tinha se deparado. Então, esse ego vai se inflando, vai recebendo essas potencialidades que vêm a partir do símbolo que é a imagem arquetípica. Continua o Jung. Tu só tens que fazer a metade do caminho. A outra metade ele a faz. Ou seja, uma parte do processo é feito pelo ego. Né? O processo é realizado pelo ego em parte. Né? Uma parte desse processo, né, ela é feita pelo ego. A outra parte desse processo é feita pelo símbolo. Então, não tem como se construir o eixo ego-self sem existir ego. E também não tem como se construir o eixo ego-self sem existir um símbolo que traz a imagem arquetípica, que está ligada a um arquétipo, que está ligado ao próprio self. Tá? É uma interação entre os dois. Pois não, Célia? Essa é uma pergunta. Uhum. Nesse processo aí que você falou, relacionando com a psicoterapia, né? O processo psicoterapeuta, entre terapeuta e psicoterapeuta e psicoterapeuta. E o paciente, o cliente, né? Né? Eu quero. Pronto. Aí, quando ele coloca, aí o cuidado tem relação, assim, perigo, terapeuta não como é que eu posso dizer que eu fiz a anotação aqui, que era para mim falar, Uhum. é tipo, o perigo, né, do que tem, que implica, né, o terapeuta a falar para o psicoterizando, né, o que ele deve ou não fazer, né, porque, assim, vocês têm relação aí, está relacionado com o ego ali, que eu sei do self, que na verdade, o paciente, ele tem que também, ele que fazer o processo dele, junto, mas, assim, o cuidado que tem que se ter para não colocar ali o que ele vai fazer, né? Porque a gente se coloca diante dessa situação, sabe? Sim, com certeza. O paciente É quer... uma questão interessante, Célia, porque, assim, faz com que a gente pense sobre o processo terapêutico, né? Sim. Então, o processo terapêutico, o próprio Jung fala que há dois momentos, né? Um momento em que você fortalece o ego e um outro momento em que você ajuda a este ego a entrar em contato com o inconsciente, tá? Se você estiver trabalhando com um paciente seu no primeiro momento, que é o momento de fortalecimento do ego, né? O paciente vai te pedir uma orientação, um conselho. Nesse momento, cabe um conselho, cabe uma orientação, cabe aquilo que Jung vai chamar de psicoeducação, que é exatamente o fortalecimento do ego, tá? Mas quando você já percebe que o processo está indo em outra direção, na direção, né, da outra metade, como o Jung diz aqui, ou seja, o inconsciente faz também a sua parte, tá? Aí não cabe mais o conselho, não cabe mais a orientação, não cabe mais a psicoeducação. O que vai caber é o acolhimento. Por quê? Porque você vai inicialmente, como analista, como psicoterapeuta, funcionar como um vaso. Aí a gente faz aqui a metáfora, a comparação, né, com o processo alquímico, né, do vaso alquímico, né, ou do vaso alquímico, tá? Em que você vai ser
um continente para conter todo o material que está chegando, trazido pelo paciente. Esse material vai chegar pelo discurso do paciente, discurso consciente. Esse material vai chegar pelas fantasias, pelos sonhos, pelos atos falhos, pelos sintomas do paciente. E esse material vai chegar também pelo inconsciente, quando esse inconsciente estiver te afetando. Você vai se sentir afetado pelo encontro analítico, pelo encontro terapêutico, né? Um incômodo, um mal-estar, uma alegria, uma tristeza, uma raiva, uma impaciência, tudo isso que vai surgindo em você dentro do processo faz parte do processo, daquela pessoa, daquele seu analisando, daquele seu paciente. Então, você não vai dizer nada, você vai conter, você vai receber, vai acolher, né? E deixar tudo isso que está chegando entrar cada vez mais no vaso alquímico, cada vez mais, tá? Tudo isso junto vai se misturando e vai formando um símbolo. Depois que esse símbolo está formado, né, esse símbolo vai conduzir o processo. Tá? Então, imagina que o ego é o masculino, imagina que o inconsciente, que é a outra metade, é o feminino, pegando aqui uma metáfora do hermetismo, né? E a junção desses dois, o masculino e o feminino, vai gerar um filho. Esse filho é o símbolo. O símbolo vai substituir o self. Então, ele vai ser o representante do self que está chegando na consciência. Tá? Então, depois que a gente fortalece o ego, depois que a gente acolhe o material que está vindo da psique do nosso paciente, a gente permite que o símbolo fique cada vez mais forte, cresça como um filho, e depois disso, esse filho, ele vai trazer toda a transformação que o paciente precisa na sua vida, na sua existência, e também no seu ego, porque esse paciente passa por um processo de morte e renascimento. Ok? Então, depende do momento do processo. Né? Tem horas que você tem que orientar, aconselhar, fazer um trabalho de psicoeducação, tem horas que você tem que acolher e deixar, né, o inconsciente, a autonomia do inconsciente, conduzir o processo. Ok? É mesmo, Então, né? Porque o paciente ele sabe mais dele do que assim da outra pessoa, né? No decorrer do processo, né? o paciente, mas não o paciente enquanto ego, né? O paciente Quanto enquanto é? self, no sentido mais O profundo, paciente, tá? isso, pode ser, sim. Uhum. Ó, tu só tens que fazer a metade do caminho, a outra metade ele a faz. Se ultrapassas, sucumbes à cegueira. Né? Se você ficar só focado na consciência, você vai ficar cego, né? Você não vai enxergar o outro lado da moeda. Se você ficar só focado no inconsciente, também você vai ficar cego, não vai enxergar o outro lado da moeda, tá? Então, é olhar para os dois lados. Se ele te ultrapassa, sucumbe à paralisia. Por isso, enquanto for da índole dos deuses, ultrapassar os mortais, sucumbem à paralisia e se tornam indefesos como crianças. Divindade e humanidade são preservadas quando o ser humano fica parado diante do Deus, e o Deus diante do ser humano. A chama elevada é o caminho do meio, cujo trajeto luminoso se estende entre o humano e o divino. Aqui, quando ele fala do Deus, quando ele fala do divino, ele está falando da imagem arquetípica. Ele está falando do símbolo, ok? Então, avançando um pouco mais, por causa do nosso horário. Na página seguinte, Jung continua falando sobre esse ponto. Se meu Deus estiver paralítico, preciso ficar com ele, pois não posso abandonar o bem-amado. Sinto que ele é o meu quinhão, meu irmão, que estava na luz, e nela crescia, enquanto eu estava no escuro e me alimentava de veneno. É bom saber disso. Quando nós estamos na noite, nosso irmão está na plenitude da luz. Realiza suas grandes obras, despedaça o leão e mata o dragão. E retesa seu arco para alvos cada vez mais distantes, até que descobre o sol e viaja para o alto, e ao qual gostaria de caçar. Mas quando descobriu o seu despojo mais valioso, cresce também em ti o desejo pela luz. Tu arrancas as amarras e te diriges para o lugar da luz nascente. E assim caminhais apressados, um ao encontro do outro. Ele julgava poder capturar o sol
e se defrontou com o verme da sombra, né? Olha a metáfora que ele traz, né? Da dualidade, né? Então, quando o que está sendo focado é a consciência, o inconsciente vai ficando mais forte. Quando o que está sendo observado é o material que está vindo do inconsciente, né? Isso está preparando para o ego e a consciência ficar mais forte, né? Então, esse movimento da dualidade é que vai gerar a ampliação da consciência e que vai gerar sempre o crescimento psíquico, ok? Então, nós Valdo, e devemos precisando dos trabalhar dois, de um lado e no outro lado. Pois não, Sérgio? precisamos dos dois, né? Precisamos dos dois. Precisamos dos dois, né? Só que tem que Precisamos. saber fazer essa temperança, né? Essa ida e Isso. a volta, né? Perfeito. Aqui já mais embaixo, página seguinte, página 283 do PDF, que representa aqui no livro a página 259, chegamos aqui no segundo dia, capítulo 9, e aqui eu destaco o seguinte, uma pergunta, né, que quando estava lendo me veio, né, o grande outro, né, deve morrer, né, ou seja, o self representado pela imagem arquetípica, pelo símbolo, né, esse símbolo deve morrer, essa imagem arquetípica deve morrer. Então, Jung diz, mas ao anoitecer, cheguei perto de Isdubar e disse, Isdubar, meu príncipe, ouve, não deixarei que vais perecer. A segunda noite já se aproxima, não temos comida, e a morte certa é iminente para nós. Se eu não conseguir trazer ajuda. Do Ocidente, não podemos esperar ajuda, mas no Oriente talvez exista alguma possibilidade. Não encontraste ninguém pelo caminho que poderíamos chamar em socorro? Isdubar diz, deixa estar, a morte pode vir quando quiser. Jung fala, o coração me sangra quando penso que deve abandonar-te aqui, sem ao menos haver tentado a última coisa por ti. Isdubar continua e pergunta, o que te vale tua arte mágica? Se fosses forte como eu, poderias carregar-me, mas vosso veneno só pode destruir e não ajudar. Jung retruca, estivéssemos em minha terra, carros velozes poderiam trazer-nos ajuda. Isso aqui é uma metáfora, né? Então, imagina que nesse diálogo, nessa imaginação ativa, né, quando Jung se refere à terra dele, né, ao Ocidente, né, e não à terra de Isdubá, que é o Oriente, tá? A gente compreendendo isso de forma simbólica, a gente pode entender que se Jung estivesse mais perto da consciência, essa consciência poderia trazer elementos, instrumentos, técnicas para manter vivo aquele material do inconsciente. Tá? Então, percebam que esse encontro que ocorre dentro de um trabalho de imaginação ativa é entre a consciência plena do ego e o inconsciente absoluto, onde se encontra o self, né? É no ponto intermediário, né? E é nesse ponto intermediário que surge a transformação. Né? Vamos continuar aqui, que vai ficando mais claro. Esdubar comenta, estivesse eu em minha terra, teu ferrão venenoso não teria me atingido, né? O que é que seria, né, interpretando isso? O que é que seria esse ferrão venenoso, né, do Jung que estaria atingindo o Isdubar? É o intelecto, é o racional, né? O intelecto e o racional do Ocidente, ou seja, da consciência. Tá? À medida que o inconsciente entra em contato com a consciência, o inconsciente vai perdendo força. Tá? Mas esse inconsciente que vai perdendo força não deve perder a força por completo, não deve morrer por completo. Respondendo aqui à pergunta, né? Então, nós não devemos matar o material do inconsciente, devemos mantê-lo vivo. Embora saibamos que, à medida que esse material do inconsciente se aproxima da consciência, esse material vai perdendo força, vai perdendo energia. O que é que mata o material do inconsciente? É a interpretação, é a racionalização, é a explicação. Tá? Então, quando o paciente traz suas fantasias, traz
seus sonhos, suas visões, e mesmo depois que ele faz um trabalho de imaginação ativa, a gente não deve matar por completo esse material do inconsciente, através de uma racionalização, através de uma interpretação. Devemos mantê-lo ainda um pouco vivo. Por quê? Porque esse material do inconsciente vai ser o caminho por onde outros materiais do inconsciente vão estar chegando sempre na consciência, mantendo sempre o processo de equilíbrio psíquico e de ampliação da consciência. Tá? Continuando. Jung diz: diz-me, não conheces nenhuma ajuda do Oriente? O caminho para lá é longo e ermo, responde Isdubar. E quando sais das montanhas para as planícies, atinge-te o sol violento, que vai cegar-te. Né? Ou seja, esse material do inconsciente avisa para o Jung: agora, se você for demais para o inconsciente, para o Oriente, né, você vai ficar cego, você vai perder a consciência, você vai ser um lunático, né? Você vai ter um surto psicótico. Então, veja como o caminho é o caminho do meio. Nem tanto inconsciente, nem tanto consciente, mas um ponto intermediário. Jung responde: mas se eu caminhar de noite e me proteger do sol durante o dia? Isdubar diz: de noite saem todas as cobras e dragões de seus buracos, e tu, desarmado, serás vítima irremediável deles. Deixa estar. Então, é como se esse material do inconsciente que está se aproximando da consciência do Jung dissesse para ele: olha, se você perder por completo os seus valores conscientes, os instintos, as cobras, as serpentes, os dragões irão te dominar, irão te destruir. Tá? Prefiro não levar para casa a ruína dessa viagem. Jung pergunta mais uma vez: não devo tentar tudo? Isdubar responde: inútil, nada se ganha se pereceres. Né? Então, nesse encontro entre o ego e o self, nem o ego deve morrer, nem aquilo que representa o self, que é a imagem arquetípica, que é o símbolo, deve morrer. E ele continua: deixa-me refletir mais um pouco, talvez ainda me surja algum pensamento salvador. Jung fica ali refletindo, pensando, né? Aí Jung volta a escrever, né? Fora desse diálogo que ocorreu dentro de uma imaginação ativa. Afastei-me e me sentei numa pedra bem no alto do cume da montanha. Começou então em mim este discurso: grande Isdubar, tu estás numa situação sem saída, e eu não menos. O que fazer? Nem sempre é necessário fazer. Às vezes, pensar, refletir, no caso, é melhor. No fundo, eu estou convencido de que Isdubar não é real, no sentido comum, mas uma fantasia. A situação estaria resolvida se lhe fosse dado outro aspecto. Fosse dado fenomenal. O fato de que aqui, até ecoarem os pensamentos, é preciso que se esteja bem sozinho. Mas isto será difícil. Não vai querer aceitar que ele seja uma fantasia, mas afirmará que é bem real e que só poderá advir-lhe ajuda de modo real. Contudo, pode-se tentar este meio. Por isso, vou interpelá-lo e lhe dizer: meu príncipe poderoso, ouve, tive uma ideia que talvez traga a salvação. Estou pensando que tu não és real, mas apenas uma fantasia. Isdubar diz: sinto arrepios por causa desses teus pensamentos. Eles são mortíferos. Queres declarar-me irreal depois que me paralisaste miseravelmente? Olha, o conteúdo, né, do inconsciente se aproximando da consciência. Perde força, perde potencial, né? Depois o ego reconhece como mera fantasia, tá? Mas o processo segue, né? Vamos ver como é que o processo segue. Jung diz: talvez me tenha expressado de forma equivocada, por demais na linguagem da razão. Não preciso, naturalmente, que sejas totalmente real, mas apenas tão real quanto uma fantasia. Se pudesses aceitar isso, muita coisa estaria ganha. Olha só a técnica aí, né?
Você trata o material do inconsciente, né, como uma fantasia, mas não é uma fantasia irreal. É uma fantasia real, tão real quanto você, ego, né, quanto o ego do paciente. Percebe? Qual é o benefício dessa técnica? A gente vai ver aqui mais na frente. Esdrubal pergunta, né? O que se ganharia com isso, né? Ou seja, qual o objetivo dessa técnica? E diz para o Jung: tu és um demônio atormentador. Jung diz: digno de compaixão. Eu não quero atormentar. A mão do médico não quer atormentar, mesmo quando ela faz doer. Não poderias aceitar o fato que és uma fantasia? Ai de mim, diz Esdrubal. Em que magia queres sufocar-me? Isto ajudará se eu me considerar uma fantasia? Jung diz: tu sabes que o nome que trazemos significa muito. Sabes também que muitas vezes se dá outro nome aos doentes para curá-los, pois com o novo nome recebem uma nova natureza. Teu nome é a tua natureza. Por isso que faz parte da técnica, né? Uma vez que você faz a imaginação ativa e você acessa um material que vem do inconsciente, você personificar esse material na própria imaginação ativa, dá uma forma a esse material. E quando você dá uma forma, ou quando esse material por ele mesmo ganha forma, é importante que você encontre um nome para esse material, para que esse nome possa revelar a essência desse material, a natureza desse material. É o que Jung chama de personificação dos complexos. Esdrubal diz: tens razão. Isto o dizem também nossos sacerdotes. E me continua. Portanto, queres admitir que és uma fantasia? Esdrubal conclui. Se isto ajuda, sim. Aí volta Jung a comentar. A voz interior falou-me, então, da seguinte maneira. Agora ele é uma fantasia. Mas, apesar disso, a situação está extremamente enrolada. Mesmo uma fantasia não se deixa simplesmente negar e manipular com resignação. Alguma coisa precisa acontecer concomitantemente. Embora seja uma fantasia, portanto, notavelmente volátil. Acho que vejo uma possibilidade. Agora posso tomá-lo sobre os ombros. Aproximei-me, então diz Dubai e disse: foi encontrado um caminho. Tu ficaste leve, mais leve que uma pena. Agora posso carregar-te. Eu o peguei e o levantei do chão. É mais leve que o ar, e tenho até dificuldade em manter meus pés no chão, pois minha carga me faz flutuar. Olha só, né? A poética disso, né? Que retrata muito bem um processo terapêutico, né? Então, a fantasia foi personificada, ganhou uma forma, recebeu um nome. Agora eu posso falar dessa forma, utilizar esse nome, e de forma indireta, eu estou falando do potencial arquetípico trazido pelo símbolo. Mas esse potencial arquetípico está lá no inconsciente. O que está na minha consciência aqui e não me destrói mais é a fantasia trabalhada dentro de um processo de imaginação ativa. Isso eu consigo carregar. Isso eu consigo comentar, conversar, compartilhar. Sério. Cláudia, pontuar a Hum, questão da imaginação ativa, né? A imaginação ativa é um processo bem delicado para se fazer, né? Porque eu penso sim, assim, não é todo mundo que pode fazer, e eu já tive a pensar, Evaldo, quando, por exemplo, se alguém vai fazer um processo desse, né, da imaginação ativa, online, vamos dizer, e o cuidado que tem que ter, e o perigo também, que eu acho que isso vai ser falado lá no livro da Von Franz, na psicoterapia, sim, sobre o cuidado, o impacto que pode isso. acontecer com o paciente, e ele precisa ter uma cisão, algo assim, né? Um choque, e é perigoso porque é online.
Isso é um caso também a pensar, né? Isso. Porque todo mundo que vai saber manejar uma imaginação ativa. Tem que ter muita cautela, muito cuidado, até porque o ego precisa estar fortalecido e manter uma certa distância do inconsciente, como a gente está vendo aqui, né? Se for muito para o oriente, né, para o inconsciente, vai ser devorado pelos dragões, pelas serpentes, né? Como Jung fala aqui nessa metáfora que ele utiliza. Ok? E aí, como fazer isso, gente? Como pegar aquela fantasia que representa, né, a força do inconsciente, o potencial do inconsciente, e diminuir essa fantasia a tal ponto que o ego consiga suportar esse material representado pela fantasia, esse material do inconsciente representado pela fantasia. Como fazer isso? Através da análise redutiva, em que você vai interpretando parcialmente o material que está vindo do inconsciente. Você vai interpretando parcialmente para que você não mate. Se você interpretar de forma absoluta, né, você matou aquele material, né? Pegando a metáfora aqui da fantasia do Jung, da imaginação ativa do Jung, se você interpretar absolutamente, olha, isso aqui é isso, Isdubar teria morrido, né? Mas Isdubar sabe que ele é uma fantasia só por enquanto, né? Assim como o próprio ego também sabe que é uma fantasia só por enquanto, para que ele possa falar sobre, né? Mas que para além dessa fantasia tem muita energia, muita força, muito potencial. E aí vem uma outra questão: qual a importância da análise redutiva para a gente finalizar nosso encontro de hoje? Continua a imaginação ativa, o encontro, o diálogo entre Isdubar e Jung. Pergunta Isdubar: isto foi um golpe de mestre. Para onde me levas? Vou levá-lo para a terra do Ocidente, né? Entre aspas, para a consciência. Quando meus compatriotas vão alegrar-se em poder receber uma tão grande fantasia. Quando tivermos deixado para trás as montanhas e chegado às cabanas hospitaleiras das pessoas, posso procurar com calma um remédio que o fará recuperar-se completamente. Continua Jung comentando. E descrevendo, né, todo o processo de encontro com Isdubar, né? Com ele às costas, diz Jung, desci cuidadosamente o estreito caminho de pedras, temendo mais ser arrebatado aos ares pelo vento do que ser arrastado ao abismo por minha carga. Estou preso, a minha carga super leve. Finalmente chegamos ao vale. E aí está também o caminho das dores quente e frio. Mas dessa vez, um vento oriental bem forte, soprando através da garganta de pedras, levou-me por cima dos campos para lugares habitados. O caminho doloroso não atingiu as plantas de meus pés. Ao lado, passo apressado por terra bonita. Diante de mim, andam dois na estrada. Olha o que é que ele encontra aqui, né? Dois velhos amigos que ele tinha encontrado lá atrás. São eles, Amônio e o Vermelho. Quando nos aproximamos deles por trás, eles se viraram e correram com gritos pavorosos pelos campos afora. Portanto, meu aspecto devia ser estranhíssimo. Isdubar pergunta: que figuras disformes são essas? Seus compatriotas? Jung diz: não são pessoas. São as chamadas relíquias do passado que encontramos muitas vezes no Ocidente. Antigamente tinham grande importância. Agora são empregados, sobretudo, como pastores de ovelhas. Isdubar comenta: que terra esquisita. Mas olha, não está ali uma cidade? Não queres ir para lá? Jung diz: não, Deus me livre. Não quero provocar um motim. Lá moram os esclarecidos.
tu não percebes seu cheiro? Eles são deveras perigosos, pois cozinham os venenos mais fortes, dos quais até eu tenho de me precaver, né? Interpretando isso aqui, Jung está falando, né, dos esclarecidos, dos intelectuais, né, que cozinham os venenos mais fortes, que trazem a teoria, que trazem, né, o saber científico, que é importante, né, mas que, numa quantidade exagerada, passa a ser veneno e destrói todo o potencial da psique, né? E Jung não quer destruir o potencial da psique. Jung quer interagir com esse potencial da psique, representado por Isdubar, ok? Continuando. As pessoas de lá são totalmente paralíticas, envolvidas num vapor marrom de veneno, rodeadas por máquinas barulhentas que matraqueiam e só conseguem mover-se por meios artificiais. Mas não te preocupes, já está tão escuro agora que ninguém nos vê. Além disso, ninguém afirmaria ter me visto. Conheço aqui uma casa solitária. Lá tenho amigos confiáveis que nos darão hospedagem por esta noite. Tá? Simbolicamente, isso representa o acolhimento do material que está vindo do inconsciente. Tá? Você não vai matar esse material completamente, você não vai interpretar esse material completamente, você vai acolher em uma casa solitária com amigos confiáveis, onde você possa sussurrar os seus segredos, onde você pode compartilhar as suas dores, os seus sofrimentos, né, em relação a esse material que vem do inconsciente. Cheguei com o Isdubar a um jardim escuro e quieto, no qual havia uma casa silenciosa. Escondi Isdubar debaixo dos galhos frondosos e bem baixos de uma árvore, e fui em direção à porta da casa para bater. Olhei pensativamente para a porta. É pequena demais. Nunca conseguirei fazer passar nela Isdubar. Mas uma fantasia não precisa de espaço, conclui o Jung. Porque não cheguei antes a esta ideia excelente. Voltei ao jardim, apertei sem esforço algum Isdubar até o tamanho de um ovo e o coloquei no bolso. Entrei assim na casa hospitaleira, onde Isdubar haveria de encontrar a cura. Né? Isso é um processo terapêutico, gente. Né? Então, todo aquele potencial foi sendo diminuído através dos encontros, através das imaginações ativas, né? Através dos sonhos, das visões, de falar sobre os sonhos, falar sobre as visões, sobre as fantasias, sobre as dores, sobre o sofrimento. Esse material foi sendo diminuindo, através da análise redutiva, né? Até ficar do tamanho de um ovo, né? E você consegue, então, carregar no compartimento da sua consciência de forma segura. Mas quando você soltar esse ovo de novo, ele vai te conduzir de volta ao potencial que está lá no inconsciente. Tá? E assim você vai construindo o eixo ego-self. Continuando. Assim encontrou a salvação o meu Deus, que nesse caso aqui, como está falando, né, é um símbolo que representa o self. Né? A salvação se deu por lhe acontecer exatamente o que se deveria considerar o impreterivelmente mortal, isto é, que fosse considerado uma trama da imaginação. Quantas vezes já se pensou que os deuses eram levados a seu fim dessa maneira? Foi realmente um grande engano, pois por meio disso o Deus era precisamente salvo. Ele não perecia, mas tornava-se uma fantasia viva, né? Então, em vez de você interpretar uma fantasia e matar a fantasia, você acolhe a fantasia e mantém ela no lugar de uma fantasia, porém uma fantasia viva, real, que tem autonomia, que tem independência, que existe independente da existência do ego,
porque não foi o ego quem criou a fantasia. Quem criou a fantasia foi o self. Ok? Continuando. Voltando um pouquinho, né? Quantas vezes já se pensou que os deuses eram levados a seu fim dessa maneira? Foi realmente um grande engano, pois, por meio disso, o Deus era precisamente salvo. Ele não perecia, mas tornava-se uma fantasia viva, cujo efeito eu experimentei no meu próprio corpo. O peso que me cabia, por natureza, sumiu. O caminho quente e frio das dores já não queimava nem gelava a planta dos meus pés. A gravidade já não me prendia ao chão. Mais leve como uma pluma, carregava meu vento, enquanto eu carregava o gigante, que era apenas um ovo no seu bolso. Mas, na verdade, é um gigante, porque traz todo o potencial inconsciente da psique. Continua Jung. A gente acreditava que era possível cometer um assassinato de Deus, mas o Deus foi salvo. Ele forjou ao fogo um novo machado e mergulhou de novo na torrente de luz do Oriente, para recomeçar sua primigênia circunvolução. Mas nós, pessoas inteligentes, andávamos furtiva e venenosamente por aí, e não sabíamos que nos faltava alguma coisa. Mas eu amava o meu Deus, e o levei comigo para a casa das pessoas, pois estava convencido de que, mesmo como fantasia, vivia realmente. E por isso, não devia ser deixado só, ferido e doente, ferido e doente. Por isso experimentei o milagre de que meu corpo perdeu seu peso quando eu tomei as costas o Deus, tá? Então esse é o processo terapêutico, Célia, né? A gente finaliza hoje por aqui, Célia e Nando. Os demais que vão assistir a gravação, né, fiquem à vontade para estar compartilhando lá no grupo do WhatsApp, ou quem preferir, como algumas pessoas fazem, né, pode falar individualmente comigo no WhatsApp, e aqueles que vão assistir a gravação no YouTube, fiquem à vontade para fazer seus comentários, observações, tá, no próprio canal, nos comentários lá do YouTube. Gente, prazer estar com vocês, né, boa noite a todos, amanhã supervisão normal, até amanhã supervisão normal, daqui a 15 dias, né, o grupo de estudos sobre o hermetismo, e na próxima quinta-feira, os 2 grupos de estudos sobre a Von Franz e sobre o trabalho do Jung, a obra do Jung. Tá bom? Um forte abraço aí a todos. Até a próxima oportunidade.